Olá, gente, estão todos bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de direito penal, teoria da pena, parte geral, segunda parte da parte geral. Parte geral civil de teoria do crime, teoria da pena. Nós já estamos nos encaminhando para a última parte da teoria da pena. Por quê? Porque agora nós já passamos da aplicação da pena propriamente dita. Nós já vamos iniciar agora outros institutos que se sucedem à aplicação da pena, ao cálculo da pena, à dosimetria da pena propriamente dita. E o primeiro desses institutos que nós vamos trabalhar é o SUSI, muito conhecido como suspensão condicional da pena. É um instituto que nós importamos do direito francês, que tem o significado de suspender. Justamente isso. O SUSI, ele opera essa possibilidade de suspender o início da execução da pena. Então, preste atenção a isso, porque isso é importante. Ele suspende o início da execução da pena. Então, isso já é a primeira questão que eu peço que vocês fiquem atentos. É o que o SUSI suspende? Ele suspende o início da execução da pena. Isso vai ter uma consequência mais lá na frente, principalmente quando nós formos fazer a distinção entre o SUSI e o livramento condicional. E aí nós temos uma discussão sobre a natureza jurídica do SUSI. As nossas duas cortes superiores, a Corte Infraconstitucional e o STF, o STJ e o STF, tem dois posicionamentos, sendo que o posicionamento é sobre a natureza jurídica desse instituto, do Instituto da Suspensão Condicional da Pena, do SUSI. O STF entende que é um direito público subjetivo do réu, portanto, está fora do âmbito de discricionariedade do juiz negar sua concessão se os requisitos objetivos e subjetivos, que nós também vamos daqui a pouco analisá-los, estiverem presentes. Então, sendo um direito público subjetivo, não cabe ao STJ e ao STF, não cabe ao juiz negar o SUSI, deixar de conceder o SUSI estando presente os requisitos. Por quê? Porque é um direito público subjetivo. Já o STJ vai entender que, na verdade, o SUSI não é um benefício, não é um direito público subjetivo do réu. Ele é uma medida de natureza restritiva, porque continua impingindo privação a determinados direitos, já que ele é condicional, o sujeito não está livre definitivamente. O que ele faz é colocar restrições menos severas, que têm um caráter, uma função pedagógica, mas que continuaria sendo, portanto, a aplicação de uma sanção penal. E que, portanto, nessa perspectiva, o juiz teria a possibilidade de não conceder. Mas, passado isso, essa discussão, é importante salientar que a posição do STF é a posição majoritária, na doutrina e na jurisprudência, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos do SUSI, o juiz deverá concedê-lo. A primeira questão, o primeiro requisito para que o SUSI possa ser aplicado é que nós estejamos diante de uma pena privativa de liberdade, já que é impossível ou não há previsão legal para a concessão do SUSI nas penas restritivas de direito e nas penas de multa, a teor do artigo 80 do Código Penal. Então, primeiro requisito objetivo, que nós tenhamos uma pena privativa de liberdade. Segundo requisito objetivo, que essa pena privativa de liberdade seja igual ou inferior a 2 anos. Significa que o condenado que tiver uma pena superior
a 2 anos, ele não terá direito ao benefício, ele não terá direito ao SUSI. E é irrelevante que essa pena de 2 anos, o cálculo da pena tenha se dado acima de 2 anos, em razão de acréscimos da pena base em razão do crime continuado. A gente sabe lá aquelas regras do artigo 71 do Código Penal, foi objeto da nossa última videoaula, foi objeto desse concurso de crimes. Aí a gente viu lá no artigo 71 que o crime continuado, né, vai ocorrer naquelas circunstâncias de mesmo modo de execução, tempo, lugar, né, e aí os crimes subsequentes são havidos como continuação do primeiro, aí a pena vai ser aumentada. Não vai haver cúmulo material, vai haver exasperação. Se a pena é maior do que 2 anos se deu em razão dessa exasperação, isso é irrelevante, né? Conquanto que a pena efetivamente aplicada, a pena em concreto, ou seja, a pena da sentença penal condenatória transitada em julgado, seja superior a 2 anos. Se for superior a 2 anos, não haverá possibilidade de aplicação de SUSI. A pena tem que ser igual ou inferior. Mas, claro, nós temos as exceções. Na verdade, nós temos uma exceção, que é aquela que está lá na Lei 9.605/98, a conhecidíssima Lei dos Crimes Ambientais, né? Traz uma série de exceções lá. A gente sabe, por exemplo, lá no parágrafo 3º, tem aquela hipótese de responsabilidade penal da pessoa jurídica, que também é uma exceção trazida pela Lei dos Crimes Ambientais. E aqui, também, no artigo 16 da mesma lei, da Lei 9.605/98, nós temos uma exceção à regra geral. Por quê? Porque aqui o SUSI pode ser concedido com penas de até 3 anos, com pena que não exceda 3 anos. A regra geral, que seja igual ou inferior a 2. A exceção, Lei dos Crimes Ambientais, pena que não exceda o quê? 2 anos. E aí nós temos uma questão interessante, né? Que é a impossibilidade da substituição por pena privativa de direitos. Né? Por quê? Porque o SUSI, na verdade, ele só é cabível se não for possível a substituição da pena, de que trata lá o artigo 44 do Código Penal, cumulado com o artigo 77, inciso 3º. Lembram daquelas regras para a substituição da pena? Então, repare, se for possível, se for cabível a substituição da pena nos termos lá do artigo 44 do Código Penal, não será possível a concessão do SUSI. O SUSI vai ser uma medida subsidiária, uma possibilidade subsidiária. Eu só aplico o SUSI se não for possível fazer o quê? A substituição da pena. Né? E por quê? Porque quando você está no SUSI, não houve o início da execução da pena. Lembra que a gente falou lá no início? Presta atenção. O SUSI suspende o início da execução da pena. Então, por exemplo, se o SUSI for revogado, o sujeito vai ter que cumprir toda a pena privativa de liberdade que foi imposta na sentença. Por quê? Porque ele não começou a cumprir. O SUSI suspendeu o quê? O início da execução. E aí nós não vamos ter o quê? O desconto, aquilo que a gente chama de detração penal. Vai ser incabível aqui no SUSI. Portanto, eu só posso conceder o SUSI se não for possível conceder o quê? A substituição da pena privativa de liberdade nos termos do artigo 44 do Código Penal. Né? Para que o juiz venha a indeferir o SUSI, né, se estando presente ali, pelo menos aparentemente, os requisitos objetivos e subjetivos, o juiz deverá fundamentar isso
em uma consistente demonstração de periculosidade do réu. O que não é uma coisa fácil. Não tem como você prever a incidência de maneira tão fácil. O que é a periculosidade? É a possibilidade, a probabilidade de que o apenado volte a delinquir se solto estiver, se não encarcerado estiver. Né? E aí o artigo 79 vai nos dizer: a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Então, o juiz vai ter que analisar isso com muito critério e com muito cuidado. É por isso que diz a súmula 499 do STF: não obsta a concessão de sursi a condenação anterior à pena de multa. Né? Então, vejam aí, questão interessante. Só é possível suspender, não conceder o sursi se a condenação anterior for condenação à pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direito. Se for a pena de multa, não haverá essa possibilidade. E aí nós temos aqui os requisitos subjetivos para a concessão do sursi. Nós vimos os requisitos objetivos e nós temos também os requisitos subjetivos. Não ser reincidente em quê? Em crime doloso, salvo se a condenação anterior for a pena de multa. Né? Então, o condenado que é reincidente pela prática de crime doloso e que venha a cometer novo crime, ainda que seja um novo crime doloso, ele pode obter sim o sursi, né? Se a condenação anterior tiver sido a pena de multa. Né? Em outras hipóteses, né, isso não seria possível. Né? E aí, outra questão importante e interessante que nós temos que analisar, e que a doutrina se perguntava há algum tempo, é se o réu que foi beneficiado com a suspensão do processo lá da Lei 9.099/95, ele foi anteriormente beneficiado com a suspensão do processo. Repare, uma coisa é substituição da pena, outra coisa é substituição do processo. Então, se ele foi beneficiado pela substituição do processo, é possível ainda, pela suspensão do processo, é possível ainda suspender a pena? A resposta é sim. O anterior benefício da suspensão do processo não obsta o benefício da suspensão da pena pelo sursi, né? Principalmente aqui essa ideia de que se a pena for de multa, súmula 499. E aí nós temos as espécies de sursi. São algumas espécies interessantes. Vamos para a primeira, o sursi simples. É aquele em que, preenchidos os requisitos mencionados nos itens anteriores, fica o réu sujeito no primeiro ano de prazo a uma das condições previstas no artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal. E quais são essas condições? Prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana. Fica o quê? Fica o réu sujeito a uma dessas condições. A pena vai ser suspensa, mas ele vai prestar serviço à comunidade. Ou a pena vai ser suspensa, mas ele vai ficar adstrito à limitação de final de semana. Já no sursi especial, o apenado fica sujeito às condições do parágrafo 2º do referido artigo 78. Só que aqui não é alternativamente. Lá no sursi simples é uma das causas do parágrafo 1º.
Aqui no SUSI especial, ele fica sujeito cumulativamente às circunstâncias do parágrafo 2º. E quais são elas? Proibição de frequentar determinados lugares, de ausentar-se da comarca onde reside sem a prévia autorização do juiz e o comparecimento pessoal e obrigatório ao juiz, mensalmente lá, para dizer o que está fazendo, justificar suas atividades, confirmar as suas, o seu endereço, né? Então, veja que o SUSI simples ele tem um benefício muito maior, né? E para que o sujeito tenha direito a ele, essas condições mais favoráveis, né, ele vai ter que, além de preencher os requisitos objetivos e subjetivos, ele vai ter que reparar o dano que foi causado e ter aquelas circunstâncias lá do artigo 59 do Código Penal inteiramente favoráveis para ele. Senão, ele não vai ter direito a esse SUSI simples, que é de apenas uma restrição do parágrafo 1º do artigo 78. E aí nós temos ainda o SUSI etário. O SUSI etário se dá com a idade. É aquele SUSI que é concedido ao apenado que possui mais de 70 anos, é maior de 70 anos na data da sentença concessiva. O sujeito é maior de 70 anos, aí, em razão da idade, etc., o juiz concede o benefício do SUSI. E, por fim, nós temos o SUSI humanitário ou profilático, que é aquele que se dá em razão das condições de saúde do apenado. E aí é irrelevante a idade. O SUSI etário é maior de 70. O SUSI humanitário profilático, imagina o sujeito que está ali com uma doença em estado terminal, né? Tem uma situação de saúde, um quadro irreversível. Então, humanitariamente, se concede o benefício do SUSI para que o indivíduo tenha os últimos dias da sua vida em casa. E aí, em que condições se revoga o SUSI? Aí é leitura normativa. Está normativamente dado lá no artigo 81, que traz a chamada revogação obrigatória. Vamos lá no artigo 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Então, o sujeito está lá com a pena suspensa, a execução da pena suspensa. Aí, no decorrer dessa suspensão, ele é condenado por um crime doloso. Sentença irrecorrível. Aí, o juiz também vai suspender, vai revogar a suspensão. 2. Frustrada, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetuada sem um motivo justificado a reparação do dano. O sujeito tinha que ter lá pago a multa ou ter reparado o dano, e não fez e não justificou. Porque se o sujeito justificou, mostrou que era impossível, não tinha condição, tudo bem. Mas se ele não cumpriu a penalidade de multa, que é a penalidade pecuniária, ou se ele não reparou o dano e não justificou, ele terá obrigatoriamente revogada a suspensão da pena. Ou então, se ele descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78. Aí ele também terá obrigatoriamente revogado o benefício. E facultativamente, quando é que o juiz pode facultativamente? Aí está dentro da discricionariedade do magistrado. Lá não. Lá o juiz deve obrigatoriamente revogar a suspensão da pena. Aqui ele facultativamente, parágrafo 1º. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado pelo quê? Por crime culposo. Lá é por crime doloso. Aqui, se ele for condenado por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Aí o juiz vai analisar se é o caso de suspender
de revogar a suspensão a qual ele já tinha o benefício. E nós temos a prorrogação também do período de prova, que é o tempo em que o sujeito fica ali sendo testado se ele vai descumprir ou não. Parágrafo 2º. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Então o juiz colocou lá o prazo de 2 anos de prova, para que o sujeito fique com a pena suspensa. Só que ele está respondendo por outro crime. Então o juiz prorroga até que esse outro crime seja julgado, prorroga o tempo de prova. E parágrafo 3º, quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi fixado. Então, em vez de revogar, nesses casos facultativos aí, do parágrafo 1º, em vez de revogar, o juiz prorroga o tempo de prova. E o que ocorre quando o apenado conclui o prazo de prova? Ele tem lá o prazo de 2 anos de prova. Ele cumpriu todo o prazo de prova e não cometeu nenhuma falta grave, nenhuma falta, não descumpriu nada do que foi, nenhuma das condições que foi imposta pelo juiz. Aí o artigo 82 nos responde. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Se o sujeito cumpriu todas as condições durante todo o tempo de prova que foi determinado pelo juiz, ele terá extinta a sua pena privativa de liberdade. Ele não deve mais nada à sociedade. Ele não chegou a cumprir a pena. Ele cumpriu as condições que o juiz estabeleceu para suspender a aplicação da pena privativa de liberdade. Ok? Que aí nós temos o segundo instituto, que é o Instituto do Livramento Condicional, que diferentemente, e aí é importante fazer essa distinção, diferentemente lá do SUSI, onde a pena não inicia a execução da pena, a pena é suspensa desde o seu início, de modo que o apenado não vai iniciar a execução dessa pena. No livramento condicional, é o juiz da execução penal que vai antecipar a liberdade em caráter precário. Para quê? Para instrumentalizar o sistema de progressão de regime que nós adotamos no nosso sistema jurídico penal, que vai instrumentalizar a ideia do retorno harmônico e pacífico do apenado ao convívio social, conforme estabelece o parágrafo 1º, o artigo 1º, da Lei da Execução Penal. Então, esse é o primeiro ponto importante de distinção entre o livramento condicional e ao SUSI. O SUSI suspende a pena desde o início. O livramento condicional, o agente começa o cumprimento da pena, a pena é executada e depois ele tem antecipado a sua liberdade pelo juiz em razão do livramento condicional. Então, só antes da gente começar de fato, é importante entender essa expressão aqui, A gente chama de egresso aquele que saiu do sistema prisional. Mas a LEP também considera egresso aquele que está em livramento condicional. Vamos lá, artigo 26 da LEP. Considera-se egresso para os efeitos desta lei: 1. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Aquele cara que teve extinta a punibilidade, cumpriu a pena, etc. Ele considera-se, ele se chama de egresso até 1 ano. Mas o liberado condicional durante o período de prova. Então, aquele indivíduo que está em liberdade condicional também entra nessa classificação de egresso. E para ter direito ao livramento condicional, também há aqueles requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Estão lá no artigo 83 do Código Penal.
O juiz poderá conceder, veja, poderá, não é? Veja que aqui o legislador colocou poderá. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou, olha aqui, superior a 2 anos. O SUSI é igual ou inferior a 2 anos. O livramento condicional é igual ou superior a 2 anos. Em que circunstâncias? Cumprida mais de 2/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, se o sujeito cumpriu ali 2/3 da pena, não é reincidente em crime doloso e tem bons antecedentes, ele cumpre o primeiro requisito objetivo para ter a concessão do livramento condicional, ou cumprido mais de metade se o condenado for reincidente em crime doloso. O cara é reincidente, ele cumpriu mais de metade da pena. Ele poderá ter livramento condicional? Sim, se ele cumpriu mais de metade da pena. Como requisito objetivo, mas ainda tem que cumprir os requisitos subjetivos. E aqui, atenção, que nós temos uma inovação recente, trazida pela famosa Lei 13.964 de 2019, que todos nós conhecemos como pacote anticrime, ou lei anticrime, né? Que vai colocar lá, no inciso 3º, artigo 82, ele vai ter direito ao livramento condicional se comprovado a. Bom comportamento durante a execução da pena. B. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. C. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. E D. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então veja aí o tanto de coisa que o juiz da execução penal tem que analisar para, além do tempo de cumprimento da pena, decidir se vai ou não conceder o livramento condicional ao apenado. Ele tem que ter trabalhado direitinho lá no período que estava preso, ele tem que demonstrar que tem aptidão, tem um ofício, uma profissão para desenvolver e ter o seu sustento honesto fora da cadeia, fora do presídio, né? Ele não pode ter cometido nenhuma falta grave nos últimos 12 meses, tem que ter o atestado de bom comportamento, né? Então é uma série de coisas aí. Ainda tem aqui o inciso 4º está em destaque porque não foi inserido aí pela lei, ele já existia, né? Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Então aqui nós temos as condições, os requisitos subjetivos para a concessão do SUSI. E quais são as condições que a LEP estabelece para que o indivíduo tenha direito ao livramento condicional? Estão lá no artigo 132 da LEP, não é? Parágrafo 1º, primeira coisa, o indivíduo que está em livramento condicional é condicional porque estabelece condições. A primeira condição é a proibição de ausentar-se da comarca sem comunicar ao juiz, sem informar, sem justificar ao juiz porque é que está se ausentando. Ele tem que comparecer mensalmente para justificar as suas atividades, o que está fazendo da vida, e ele tem que arrumar uma ocupação lícita. Não precisa ser, repare, carteira assinada. Ele não precisa ter o registro de carteira assinada, mas ele precisa comprovar que tem uma ocupação lícita. Então, obrigatoriamente, ele tem que cumprir esses requisitos. E facultativamente, ele não pode mudar de endereço, né, sem informar o juiz. Se ele muda, porque como é que o juiz vai achar ele se precisar notificar? Se ele mudou de endereço. Então, ele tem que demonstrar a boa-fé e a disposição de cumprir as medidas, se caso se mudando, informando o novo endereço ao magistrado. E ele tem que recolher essa habitação, a sua moradia, a sua residência,
em hora fixada, geralmente a partir das 20 horas ou a partir das 22 horas, depende do juiz. E por fim, nós temos aquelas circunstâncias do artigo 85 que são fixadas pelo juiz. Aí o juiz pode, a critério dele, estabelecer outras condições para a fixação do livramento condicional. Ele pode fixar outras condições extraordinárias para a concessão do livramento condicional. E aí, quando é que se revoga o livramento condicional? Quando é que se revoga o livramento condicional? Nós temos, assim como lá no SUSI, causas obrigatórias e causas facultativas. Aqui, nesse caso, artigo 86 e artigo 87, respectivamente. Quando é que obrigatoriamente o juiz tem que revogar o SUSI? Quando há uma condenação irrecorrível à pena privativa de liberdade por crime cometido antes ou durante o benefício. Se o indivíduo vier a ser condenado por um crime cometido antes ou durante o benefício, e ele está no benefício do livramento condicional e houve a sentença penal transitada e julgado, o juiz irá também revogar o livramento condicional que lhe foi dado. E facultativamente, se o cara foi condenado, se o apenado, se o beneficiário do livramento condicional foi condenado, ainda que durante o período, mas uma pena não privativa de liberdade. Ou então, se ele descumpriu alguma das condições impostas, o juiz pode facultativamente, não é obrigatório. A obrigação de revogar o livramento condicional é só com a condenação irrecorrível, tanto a crime praticado antes do benefício, quanto a crime praticado durante o benefício. E aí, quais são os efeitos da revogação? Se o sujeito cometeu o crime durante o benefício, o benefício está sendo revogado por um crime que ele cometeu durante o benefício, aí ele vai cumprir integralmente a pena privativa de liberdade que ele a qual ele teve o benefício do livramento. Repare, ele vai cumprir integralmente a pena, não vai descontar o período que ele já tinha cumprido. Percebe? Agora, se o crime for anterior ao benefício, aí ele deve cumprir apenas o tempo restante para a complementação da pena. No primeiro caso, no caso da revogação que se dá em razão de crime cometido durante o benefício, ele só vai poder ter direito a um novo benefício de livramento condicional se houver uma outra condenação. Aquela condenação ele não pode mais ter o benefício. E no segundo caso, no caso da revogação dada em razão do cometimento de crime anterior ao benefício, o que é que vai acontecer? Vai ser somada a pena que faltava à nova condenação e aí vai começar a contar aqueles prazos para que ele possa ter um novo livramento condicional, um novo benefício. E aí a LEP estabelece as condições de suspensão, que aí se dá nos termos do artigo 145. Por quê? Porque o juiz, nesse caso, o juiz vai poder ordenar a prisão do liberado, suspendendo aí o curso do livramento condicional, se o sujeito cometeu o crime durante a vigência. Aí é antes dele ser condenado, percebe? Quando ele é condenado, é revogado. Antes dele ser condenado, o juiz pode suspender. E o artigo 89 do Código Penal vai falar da prorrogação do livramento condicional, que é na possibilidade dele estar respondendo por outro crime até o julgamento definitivo, que ele esteja respondendo em razão de crime que ele praticou durante a vigência do benefício. E aí, tal qual acontece lá no SUSI,
a pena privativa de liberdade vai ser considerada extinta se o sujeito cumpriu todas as condições que foram impostas para a concessão do livramento condicional e cumpriu o período de prova sem cometer nenhuma falta grave. Artigo 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Né? Então, essa é uma circunstância interessante. Assim como lá no SUSI, se o sujeito cumpriu todas as condições, não teve o livramento revogado e cumpriu o período, estará extinta a pena privativa de liberdade. E aí, nós temos aqui algumas questões jurisprudenciais. A súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional. O meu prazo continua correndo ali. E a súmula 715 do STF. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos, que agora é 40, de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Então, o que vai ser levado em consideração aí é a pena completa, é a pena total e não a pena da unificação. E aí, com essas considerações, nós concluímos esses dois institutos, o Instituto do SUSI, da suspensão condicional da pena, e o Instituto do livramento condicional. Nos encaminhamos agora para os efeitos da condenação e para a extinção da punibilidade, que serão os assuntos dos nossos próximos encontros. Ok? Forte abraço a todos e todas. Até a próxima.